Olá, aqui é a enfermeira Adriana, dando continuidade na nossa aula, no outro vídeo, onde falamos sobre podermóclise. Nesse aqui, nós vamos atuar de uma forma mais aplicada ao preparo e administração de medicamentos. Então, se você não assistiu o outro vídeo, nós vamos passar aqui a parte introdutória, conforme o vídeo anterior. Então, se você já assistiu, é bom que a gente fixa o conteúdo. Então, sobre podermóclise, é um procedimento descrito desde 1979, então não é uma técnica de teste, então a gente não está testando, a gente vai ver o que vai dar, não, já é um procedimento descrito, é uma via alternativa de administração de medicações, mas aí um alerta para todos os profissionais envolvidos, porque não é, não tenho acesso periférico, né? Não consigo acesso venoso, vamos para podermóclise? Não é alternativa nesse sentido. É uma alternativa para o paciente que tem um quadro específico, porque existem medicações que são permitidas. E é um grupo muito restrito de medicações. Então, vai muito, na verdade, valoriza muito a condição do paciente para a escolha da via, que deveria ser para todas as vias, né? Quem diz qual será a via necessária é a condição clínica do paciente, né? Mas a gente vai lá no automático, acesso venoso, acesso venoso, acesso venoso. É a via mais rápida, certo? Mas na ausência de um acesso venoso periférico, não é uma via alternativa de uma forma ampla, de uma forma 6 por meia dúzia, a hipodermóclise não é. E é isso que nós vamos ver para quem está assistindo pela primeira vez, ou uma revisão para quem já assistiu a aula de hipodermóclise. Então, a possibilidade de fusões intermitentes, contínuas, seja por bomba infusora, que é o padrão ouro de administração de medicamentos, tá? Ou por gravidade, na ausência desse. Bom, o que é a terapia subcutânea, então? É aquela administração pontual no tecido subcutâneo. Então, eu vou ali, administro uma vacina, uma insulina ou um anticoagulante. Fez, pronto, acabou. Não requer hidratação, não requer diluição. É exatamente a dose ali administrada, né? Você aspirou, você administra. Quando a gente fala em podermóclise, nós estamos falando de hidratação. Óclise é hidratação, é volume, tá? E literalmente hidratação. Essa via a gente não faz ressuscitação volêmica, como a gente vai ver já já na contraindicação absoluta. Então, é uma via em que você consegue dar um suporte, né, de hidratação para o paciente. Às vezes o paciente está ali na iminência de sair da UTI e só está com soro. Uai, dependendo do que é prescrito, daquilo que está previsto medicamentosamente falando, então a gente consegue, de repente, aplicar uma podermóclise e deixar o paciente livre no acesso, uma via rápida que não está sendo utilizada para essa alternativa, tá? Então, é uma via onde há a administração de soro, de medicações diluídas, e são medicações permitidas para esse tecido, nós já vamos ver, e o volume específico para cada sítio. Então, o objetivo principal é hidratar e ele tem um potencial controle álgico. Então, é realmente para aquele paciente que está tendo dificuldade de controle de dor, a via hipodermóclise é uma via, um potencial enorme de dar um conforto para o paciente. A minha mãe passou por isso, então ela teve a aplicação de podermóclise, ela conseguiu sair de uma UTI porque ela estava presa para controle álgico, ela fez um procedimento onde o controle álgico era impactante, então ela precisava de medicações para fazer esse controle, ela não tinha mais acesso venoso, não estava conseguindo garantir o acesso venoso. Fomos lá, colocamos hipodermóclise, em 24 horas ela saiu da UTI, em 2 dias ela estava em casa. E é engraçado que é tão confortável para quem faz uso, né? Principalmente quando o dispositivo não é agulhado, né? Na hora da punção, ao invés de ser agulhado como scalpel, o não agulhado, que é o abocate, gelco, ela, toda vez que ela tem um probleminha, aquele acesso da barriguinha, não, mas não é para isso, tá? Então, assim, realmente tem um potencial para controle álgico, muito utilizado nos pacientes em oncologia. Contra, paciente anasarcado, gente, esquece, é absoluto. Tem anasarca, não é hipodermóclise. Trombocitopenia grave, que é uma condição muito comum nos pacientes oncológicos, não pode. E ressuscitação volêmica, que é uma via
lenta, então não vai fazer expansão, só vai fazer acúmulo de soro fisiológico no subcutâneo, com uma dificuldade de absorção, então não corresponde ao resultado que se espera numa expansão, numa ressuscitação volêmica. E aí, há contraindicações relativas, então vai depender de cada caso, onde o enfermeiro precisa avaliar, que são condições, por exemplo, de síndrome da veia cava superior, paciente caquético, questões de lesões nos sítios, né? Principalmente alterações cutâneas e também a questão da drenagem linfática. Então, é uma questão de ser avaliado. Então, o enfermeiro precisa avaliar para que seja feita essa punção. Então, o nosso objetivo aqui é saber quais são os volumes permitidos para cada sítio, o que se administra nesses sítios, como realizar essas infusões. A grande questão norteadora desse vídeo é como eu realizo a infusão de medicamentos por esta via, tá? E além, claro, do monitoramento, que a gente precisa sempre visualizar. Então, nós vamos entender aquilo que é esperado e aquilo que não é esperado. Bom, dos volumes, então, nós temos aí as regiões onde são descritas e validadas para infusão de medicamentos e hidratação subcutânea. Então, nós temos ali o deltoide, que junto com a subclavicular são locais de tecido subcutâneo que conseguem absorver um volume de 250 ml em 24 horas. Tá? Partindo para a região abdominal, essa alça abdominal ali, essa é a região que suporta 1.000 ml, assim como a interescapular, que na parte das costas. Adriana, o paciente tem que ficar em prona. Não precisa. Uma vez que é bem fixado o catéter e bem acondicionado o suporte, o dispositivo funcional, no caso o equipo, então, se é bem posicionado, infunde. Eu já tive paciente que tinha nas duas escápulas e funcionava super bem, mesmo ele de decúbito dorsal, tá? E, por fim, o maior volume está na região anterolateral da coxa, pega tanto da fronte lateral até a parte posterior da coxa, 1.500 ml em 24 horas. O que a gente administra, então? Um grupo de medicamentos bem restritos. Então, assim, pela cor, a gente vê mais ou menos o grupo farmacológico. Então, aquelas medicações para dor, como dipirona, morfina, no casos mais específicos, metadona, midazolam, cetamina, tá? Nós temos clonidina também. Então, ali, antipsicótico, ali, o aldol, o fenegan, ali, a prometazina, fenobarbital, os antieméticos, metoclopramida, dacetrona. Opa, aí saiu ranitidina, mas tem uma observação, não é ranitidina, não. Ranitidina não é utilizado mais. Bromoprida, escopolamina, porque eu tinha colocado uma tarde em cima de ranitidina, com o nome de pirona, mas não saiu, mas fica aqui, ó, diretamente, verbalmente, dipirona, não ranitidina. Era ranitidina, mas foi descontinuada a ranitidina. De antibiótico, nós temos ertapenem. Então, hoje a gente já tem, atualmente, registros de meropenem. Sim, meropenem. No Guia Farmacêutico do Albert Einstein tem meropenem. Cetraxona, cefepime, micacina, ampigeta. Então, são antibióticos que podem ser feitos via subcutânea, no caso por hemóclise. Então, medicamentos que têm esse pH próximo à neutralidade e são hidrossolúveis podem ser administrados via subcutânea. Nesse quadro, nós temos aí o que administrar, na verdade, a tabela de compatibilidades e incompatibilidades. Então, o C aí, cinza, são cruzamentos de medicações, cada medicação com todos os outros grupos, né, as outras medicações, para saber se compatíveis ou não. E o que é incompatível. Então, isso é extremamente importante quando a gente fala de terapia infusional, seja venoso, seja subcutâneo. Isso é muito importante, mas esse quadro, especificamente, é para as medicações administradas via hipodermóclise. E não se administra diazepam, meprazol, os eletrólitos diluídos com glicose acima de 5%. Então, soluções coloidais, albumina, isso não se administra via hipodermóclise. E também sangue e seus derivados, plasma, crio, nada disso é administrado via subcutânea.
Então, vamos para o procedimento. Então, lembrando, qual é o procedimento? Na primeira aula, nós vimos o procedimento de punção. Nesse momento, nós vamos trabalhar procedimento de preparo e administração de medicamentos. Então, quando se fala em preparo e administração, para essa via, especificamente hipodermóclise, para hipodermóclise, nós precisamos trazer à memória as metas. Então, a meta 1, sempre confirmar se o que está previsto é para o alvo. Então, nome completo, data de nascimento, confira isso, se essa prescrição é para esse paciente de fato. E principalmente a meta 3. O que a meta 3 fala? Segurança no preparo, na administração de medicamentos, não só no preparo, na dispensação, na prescrição, dispensação, preparo e administração de medicamentos. Então, o que nos cabe aqui de meta 3? As medicações são compatíveis para a via, as medicações são compatíveis entre si, elas podem ficar no mesmo sítio. Então, são situações que a gente precisa trazer à memória. Os 9 certos. Então, qual é o volume prescrito do diluente? Qual é o volume da droga? Em quanto tempo vai ser infundido? Então, a gente precisa, ao preparar todas as medicações, independente da via, sempre ter a meta 1 e a meta 3 aplicada, alcançar essa meta de identificar o paciente corretamente e de administrar as medicações corretas, tá? Higienização das mãos. Agora, o próximo, que é a paramentação, no caso aí, por exemplo, calçar luva, é proteção minha, é um EPI, é para mim, tá certo? Então, é um procedimento que requer todos esses cuidados. E nós vamos, a partir de agora, então, falar o preparo e administração de cada segmento. Então, em cada preparo, a gente precisa garantir, alcançar a meta 1, a meta 3, a meta 5 para a segurança do paciente. Então, nós vamos seguir agora para os preparos. Então, quando o frasco é um frasco pronto para uso, soro fisiológico, eu não preparo nada. É só soro fisiológico, eu simplesmente instalo, tá? Então, eu só conecto na equipe, verifico o tempo de infusão, programo esse tempo de infusão e administro, tá? Quando é ampola, aqui na hipodermóclise, que é um sítio, é um procedimento que requer hidratação, e principalmente para essas drogas serem absorvidas, a gente precisa de um volume maior do que no acesso venoso, por exemplo. Então, aspirar a dose prescrita, a meta 3 aí, aspirar a dose prescrita e diluir com a solução que está prescrita também, que, né, é recomendada. Então, eu aspiro, por exemplo, dipirona. A dipirona eu vou aspirar ampola, né, a dose prescrita, eu vou diluir para 20 ml e o padrão para administração de medicações via hipodermóclise é 1 ml por minuto. Então, se são 20 ml, essa dipirona precisa infundir no mínimo em 20 minutos, tá? Então, um caso muito específico, a morfina. A morfina é a única droga que é administrada em bolos, mas é numa situação muito específica, que é a dose de resgate. Então, eu vou aspirar a dose, que é 1 ml de morfina, eu preciso diluir para mais 1 ml de soro fisiológico, nunca, jamais água destilada, sempre soro fisiológico, morfina. Eu aspiro 1 ml e infundo em bolos. Eu vou infundir conforme o que tiver descrito lá, o que o médico prescreveu como dose de resgate. Então, geralmente, é administrado os 2 ml. Então, administro em bolos de forma lenta. É uma medicação que provoca uma hiperemia, tá? Então, é uma coisa que a gente observa na administração de morfina. Ah, Adriana, então a morfina não vai em bomba? Vai. Tem a morfina em infusão contínua. Ok. Mas a gente está usando exemplo de bolos, é a morfina para dose de resgate. O que é dose de resgate? O paciente ele já tem uma base de analgésico, porém a gente dá um a mais. Então, a gente faz um resgate, a gente quer dar um shot
de droga para que haja potencializar o efeito analgésico da medicação. Então, essa é a dose de resgate. Bom, e quando é pó liofilizado? Então, por exemplo, nós temos cefepime. Então, a gente vai reconstituir. O que é reconstituir? O pó, ele vai ser reconstituído em soro, né? Feita essa reconstituição, por exemplo, cefepime, 1 grama, retirar 10 ml, então, esse cefepime ele vai ser diluído. Então, eu vou pegar aquele frasco de soro, vou tirar 10 ml, aplicar no frasco do cefepime, fazer a reconstituição, 10 ml, vou diluir para aquele frasco onde eu tirei 10 ml, que é de 100, frasco de 100. Então, precisa ser a dose final, 100 ml. Eu tirei 10 para reconstruir e ela voltou com a droga para o frasco. E infundir naquele padrão 1 ml por minuto, o que seria na programação da bomba lá 62,5 ml hora. Bom, vamos falar de algumas situações específicas para dar um alerta. Sítio exclusivo. Fenobarbital precisa de uma via exclusiva. Adriana, mas só um sorinho? Exclusiva para fenobarbital. Dexametasona, a mesma coisa. Adriana, mas por que você está falando que não pode infundir o soro? Uma questão estratégica. Primeiro, o soro ele pode ter eletrólito diluído, então já é incompatível com uma dessas drogas. E segundo, você pode fazer, o enfermeiro ele pode fazer um acesso na subclávia, que é 250 ml, ou no deltoide, um para fenobarbital, um para dexametasona, e só ele. Então, a equipe técnica tenha atenção. Existem medicações, essa aí é incompatível de forma absoluta. Ela só é compatível com ela mesma, dexametasona e fenobarbital. Mas a gente tem outras medicações, por exemplo, furosemida. Furosemida ela é incompatível com metadona, midazolam e morfina. Então, eu não posso usar o mesmo sítio. Tem que ser sítio separado. Se ela é incompatível, ela não pode ficar no mesmo sítio. Então, tem que separar. Então, estrategicamente, se o paciente tem fenobarbital e dexametasona, por exemplo, eu vou colocar um na subclavicular e o outro no deltoide, do outro lado. E identifico somente dexametasona, somente fenobarbital. E muita atenção. Olha os 9 certos aí. A via certa não é só a subcutânea, não. A via é o sítio correto. Porque se eu administro dexametasona no sítio fenobarbital, o paciente vai perder a dose, vai perder a droga, tá? Incompatível, é o caso que eu dei anteriormente, a furosemida. Ela simplesmente é incompatível a maioria dos analgésicos, né? Os mais comuns, né? Que no caso é a morfina, né? Mas a metoclopramida também, midazolam também, tá? Então, vamos para o monitoramento diário. Então, uma vez que o paciente ele tem hipodermóclise, o que eu preciso olhar lá no sítio? O que eu preciso observar? Eu preciso observar sinais como eritema. Adriana, você não falou que morfina causa o eritemazinho lá no local, principalmente a dose de resgate? Causa. Não só ela, como o midazolam, metadona, metoclopramida 10 mg, causa essa hiperemia. Então, o tecido subcutâneo, ele é capaz de absorver, né? A pele, eritema, ele desaparece em 4 horas. Se é aquela hiperemia, na verdade é bem róseo, né? Permanece por mais de 4 horas, eu preciso acionar o enfermeiro e o enfermeiro realizar uma nova punção, tá? Uma observação, uma pausa sobre a questão da punção. A punção, ela é de baixa complexidade. E se aparecer no Brasil inteiro do COFEM. Então, o técnico de enfermagem habilitado pode fazer, dependendo da política institucional. Aqui no Hospital Estadual Vila Velha, somente o enfermeiro faz essa punção, tá ok? Então, eritema maior de 4 horas, precisa ser realizada uma nova punção. Presença de infecção, o extravasamento pelo ósseo, então você vê que o ósseo está drenando, né, a solução,
precisa ser retirado. Não tem como reaproveitar, não tem como reciclar. É retirar e fazer uma nova função. Tá? Edema local, dor, calor, endurecimento, mais de 4 horas. O endurecimento em si, mais de 4 horas precisa ser retirado. Mas, assim, o paciente que reclama de dor não é um sítio doloroso. Se está reclamando de dor, precisa retirar, senão pode evoluir para a necrose, que não é o que nós queremos. Então, de uma forma geral, checar a dose, qual é o volume a ser administrado, o bolus não pode ultrapassar de 2 ml, que no caso aqui, a única medicação, né, que pode ser administrada em bolus é a morfina, tá? Numa situação muito específica, tá ok? A infusão residual, então toda vez que acabar a infusão de alguma medicação, eu preciso lavar com ml, tá? E cuidado com o volume máximo. Cada sítio tem o seu volume de saturação do tecido subcutâneo. Então, observe nas 24 horas o volume de cada sítio. Adriana, mas tem mais de 1.500, faz mais de um sítio. Adriana, tem 3.000. Veja a compatibilidade das drogas entre si. De repente, você coloca 2 acessos, 3 acessos. Eu tive paciente com 4 acessos e ele nunca reclamou de dor. Então, assim, é uma via com baixa sensibilidade à dor, tá? E, claro, a desinfecção. Então, a gente precisa lavar as mãos toda vez que for manipular, preparar a medicação e, principalmente, instalar. Precisa ser feita a higienização das mãos, fazer a asepsia, o álcool, fazendo esfregaço lá nas conexões. A tampinha, uma vez que saiu, ela não volta, ela não fica em cima da bancada, não vai para o copinho de sei lá o que é aquilo, reserva, armazenamento de tampinha, uma vez que saiu da via lixo, tá certo? E assim a gente consegue manter um projeto, um programa terapêutico eficiente para o nosso paciente e eliminando riscos de infecção, por exemplo. Então, essa foi a nossa abordagem quanto os cuidados que precisamos ter no preparo e na administração de medicações que vão via hipodermóclise. Então, se você está no YouTube, curta, faça o seu comentário, eu vou ler, eu vou te responder, tá certo? E fique por aqui que teremos outras aulas também. Você é o nosso convidado.